Hoje, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Este vídeo vai ser uma espécie aí de atualizações, eu vou colocar como atualizações, mas eu vou trabalhar temas que está um pouquinho além da atualização, né? Por exemplo, questão de despertar, né? Poderia ter colocado o tema despertar também, mas vou misturar um monte de tema. Ah, então, dos temas que eu vou falar sobre, por exemplo, tecnologia, né? Tem aí o Elon Musk lá com o Neuralink e tal. Essa questão da tecnologia ser nos dado uma tecnologia arcaica, né, sendo que a ponta já tem muito além do que estão mostrando, e questionar a nossa realidade, né, a forma que a gente vê a realidade, e a gente está nesse momento de transição, né, como isso está afetando todo mundo, né, pandemia, essa coisa toda. Então tem muita coisa acontecendo boa, né? Só que as pessoas, claramente o lado midiático sempre tentando levar para o lado ruim, o pânico, o pessimismo natural das pessoas, né? Tentando ver apenas o lado ruim, né? E não percebendo esse despertar que vem, né? Não sei se com vocês acontece, você começa a ver sempre as coisas com mais lucidez, né? De repente tudo passa a fazer muito mais sentido, né? Então aqui só para dar um exemplo, eu estava ouvindo rádio esses dias, né? O dia era o Dia Mundial do Cão, do cachorro, e a apresentadora falando, sabe uma curiosidade? O cachorro ele tem o olfato 1 milhão de vezes maior, melhor do que o humano, né? Do que um homem. E então automaticamente vem o nossa, que legal, né? E como eles fazem para contar isso, para medir isso, né? Automaticamente para mim me vê assim como 1 milhão de vezes um número absurdo que não teria como eles fazer essa conta, né? E eu já sei que o animal ele não usa só os meios físicos, ele vê espectro, vê alma, vê espírito, né? Então de repente o olfato dele, quando ele usa para rastrear algo, para procurar algo, não é só com o olfato que ele está usando, ele está usando as ferramentas extrafísicas que eles possuem, né? E várias classes de animais possuem isso, né? E a nossa ciência, então, ela inventa essas coisas, fala, nossa, é tanto número, né, para todo animal, as abelhas funcionam assim, e colocam um monte de coisa para tentar excluir esse lado extrafísico dos animais, essas capacidades, né, 1 milhão, como eles fazem isso, né, para medir? Ok, eles vão lá, dissecam o animal, tiram ali, é, investigando ali, pesquisando pelo nariz do animal, né, as glândulas olfativas ou sensores que ele possui, né? E só que eu acho que é insuficiente, né? Não dá pra você saber se o olfato é tão bom se você não é um animal, se você não tem como, né, digamos, se colocar no lugar do animal. É 1 milhão de vezes, falei, nossa, imagina isso. Então, ah, eu eu acredito, sim, ele tem um olfato muito bom. Muitos animais têm uma visão melhor, né? Mas eles têm muito mais o enxergar o lado extrafísico. Então isso vem muito eles pegam tudo isso, né, e colocam ali no olfato do animal. A ciência ela faz isso, né? Então tem um animal que ele enxerga muito bem, né? Mas esse animal ele pode estar enxergando espectros é, não visíveis a nós humanos normais. Então a ciência vai pegar, não, o olho do animal é muito bem porque o olho tem isso, 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 né? Então a ciência ela vem e funciona como uma espécie de religião, ditando verdades que as pessoas pouco questionam. Então a gente começa a questionar mais isso, né? Uma lagartixa, como ela consegue andar na parede, né? Se você coloca em relação ao peso e tal, né? Então ela teria ali algum mecanismo, né, atômico que faz ela meio que como um imã colar na parede, né? E não soltar, não apenas normal, né? Então a gente começa a fazer mais sentido, né, todas essas coisas. Por exemplo, os répteis, ele tem uma ferramenta de caça que paralisa, né, a presa. E não é a cobra que vai lá e fica dançando e a presa olha, opa, parou. Não, ela tem é ferramenta psíquica, né? Joga um campo psíquico como uma rede e paralisa aí a presa. Como ele faz? Não sei. A ciência deveria mostrar isso pra nós, mas a ciência é ortodoxa. É uma religião ali que coloca, não. A cobra ela dança ali, a presa olha a presa de um certo jeito, a presa fica paralisada, né? E a maioria das pessoas, ok, isso é verdade, né? Porque elas servem a esse Deus ciência, né? Então a ciência e a religião está assim, né? Nesse quesito de
manter a humanidade com o mental lá embaixo, né? Com o que lá embaixo, sem questionar as coisas. E nesse processo de despertar, a gente começa a questionar muito mais as coisas, começa a fazer muito mais sentido. E, no caso, essa realidade que a gente vive aqui, ela vira uma realidade, assim, muito básica, mas não que não seja interessante. A coisa que a Terra é muito, assim, é fantástico isso daqui, é maravilhoso. O que a gente questiona é as pessoas alheia à realidade, né? Vivendo algo subhumano, quando ela era para viver algo muito melhor, estar muito mais presentes, conscientes, né? E falando nesse ramo de tecnologia, como as pessoas elas se enganam. Por exemplo, a gente vê uma série de vídeos de pessoas fazendo, né? Eu acho que eu já até abortei esse tema em vídeos passados, né? Dissimulando realidade, a maioria das pessoas olham, é real, né? E a gente está entrando, por exemplo, a tecnologia avançando na criação da arte, que é criar, por exemplo, animais, né? Elas criam no campo virtual, que é a computação gráfica, né? Criam cidades, né? Até pessoas. E a maioria das pessoas já não consegue distinguir o que está vendo, se realmente tem uma pessoa ali ou aquela pessoa foi criada no computador. Se aquele animal ele é real ou se ele foi criado, né? No computador. Então as pessoas, a maioria já não sabe e toma tudo como real, né? E a pessoa vai fazer um vídeo engraçadinho, de uma piadinha, né? Olha o que aconteceu, o que eu filmei. Só que se você já tem a capacidade de perceber que aquilo é um combinado, que a câmera, o cara tava ali filmando, o cara que tava ali fingindo que tava assaltando tava vendo a câmera. Então era uma cena de um filme, né? Só que aí joga na internet e se passa por algo real que aconteceu, né? E a pessoa lá vê e nem questionam. Então pensa como as pessoas elas estão alienadas dessa nossa própria realidade. O que a gente está vendo, está sentindo, né? Vamos supor, no campo ufológico, a gente vê muitas luzes no céu, vê muitas coisas estranhas. Então, por exemplo, se eu ver um objeto muito longe, um pontinho preto, né? Então você não pode tomar, nossa, é uma nave. Não, primeiro que eu vou observar, ok, eu não estou conseguindo identificar porque está muito longe. Mas ele está se movimentando muito lento. Por que lento? Porque o vento é lento. Então a primeira coisa deve ser um balão, né? Opa, o vento está para lá e ele está indo para o outro lado. Então outra coisa que eu tenho que observar, ok, está indo contra o vento. Mas ó, que a gente tem correntes diferentes, então ele deve estar muito alto e deve estar pegando outra corrente. Então pelo visual eu já tenho como ter essa percepção, né? Então ele deve estar muito alto e está participando de outra corrente, né? E nesse caso ele pode até fazer curva. Então a gente descarta, a gente não toma aquilo. Então a gente, ou seja, está mais presente naquela realidade, né? Eu falo isso porque, por exemplo, você vê muitos vídeos na internet de pessoas vendo coisas óbvias, que não é UFO, que não é nave, e tá lá a pessoa, oi, uma nave, oi, ET, e com medo, né, as pessoas gritando, né? Muitos vídeos fakes, né, falsos, das pessoas filmando algo e simulando que está sendo real, a gente vê que é uma armação, só que a maioria das pessoas já não consegue distinguir. Então, não é só esse tipo de coisa que elas não conseguem mais ver. Elas não vê as coisas normais, é uma pessoa falsa que vem e fala um monte de mentira na TV, né? Para nós que estamos despertando, que estamos nesse momento não ficando preso tanto no lixo midiático que eles mandam, nessa manipulação toda, então a gente começa a ver muito mais esse outro lado começa a ficar muito mais claro, né? De uma forma assim perceptiva. Então o que fica chato é você ver esse lado das pessoas não se darem conta, né? Das pessoas, como no filme Matrix, do cara que lá trai todo mundo, né? Que pede pra voltar pra dentro da Matrix e esquecer o que ele viu lá fora, esquecer que uma vez ele saiu, né? Porque aquilo ia bagunçar tudo pra ele. Então eu quero esquecer tudo e viver a ilusão. Né? Tem uma cena que eu acho muito boa, que era ele com um pedaço de carne comendo e falou, ó, saber da verdade é interessante, mas a ignorância é maravilhosa. Ele fala algo mais ou menos assim, né? E com um pedaço de carne, né? O que apresenta uma das maiores coisas que prende as pessoas aqui. Então, como as pessoas não conseguem ver tudo isso, né? Eu tava ali no Facebook, aí mostrou lá um monte de acho que é cabritinhos presos, filhotes, né? Alguma coisa assim, ovelha presos, né? Tava ali, ó, procurando sua mãe enquanto espera para ir ao batedouro, né? A legenda.
Então, como a gente consegue participar de tudo isso? Uma pessoa ela não tem coragem de catar uma faca e degolar um animal, mas ela vai lá e come todo dia o animal. E é desconexa, não consegue conectar essas realidades. E para nós que estamos despertando, a gente começa a ver isso mais vívido, né? É muito mais claro, né? E a parte chata é essa, né? Vai ficando muito mais clara essa divisão que vai acontecendo das pessoas que estão tapadas mesmo, tapadas para a realidade. E as pessoas que estão despertando são muito poucas, né? A maioria ainda cai no barulho da mídia. Então uma das coisas que eu quero falar aqui, né, a mídia. É, deixa eu só resumir os temas aqui. Um que eu falei do fato do cachorro, né? De tecnologias eu quero falar também, linkando com isso daí, né? Por exemplo, uma asa de um avião, que com aquela asinha pequena já é o suficiente para manter no ar. A tecnologia, ela bota um avião que é uma asa inteira. A gente já tem um avião que são triângulos, né? Como se fosse uma asa inteira. Gasta muito menos combustível. Por que isso não é aplicado no meio civil? Porque outros meios dominam, não querem liberar essa tecnologia, ou coisa simples, né? Tal. É, QAnon, não sei se vocês sabem que QAnon era uma inteligência, acredito um grupo de inteligência que age no governo americano, né? Jogando informações, né? Manipulando todo o meio também, né? Tentando expor os satanistas, né? Então há uma guerra entre eles. Então o Trump numa entrevista ele é questionado sobre esse QAnon, então é interessante também a resposta que ele dá. Uma, uma reflexão que eu vou trazer: como você sabe se você está vivo ou está morto? Eu tive uma experiência ali de sonho lúcido, né, que é meio uma paralisia com sonho lúcido, então ali eu me questionei, eu voltei daquela experiência e falei, caramba, como eu vou saber se estou vivo ou estou morto? Né, porque é tão real, né, eu estava em paralisia e fazendo algumas coisas, mas é tão real o que você fazia fora que eu achava que estava fazendo de verdade, mas depois eu acordei e vi que não estava, né. Ah, então isso aqui, vamos falar da mídia. Nós evoluímos por escalas, né, eu gosto de falar, por exemplo, deixa eu jogar uma coisa que de repente não tem nada a ver, mais encaixa assim, eu falo, o despertar é orgânico, né? A gente fica buscando coisas espirituais e tais, sim, tá certo, né? Mas o despertar é orgânico, ele depende de mecanismos interiores que vão dando estalidos, vão fazendo conexões. Conexão com o quê? Com o teu multidimensional, né? Então, para quem ignora toda essa parte da espiritualidade, ela não entende, né? Ela acha que, mesmo nós, né, que buscamos isso lá no começo digamos, do caminho, achava que o despertar era uma coisa de luz, luminosa, aquela pessoa que é um iluminado, né? Então jogava toda aquela aura de luz, de mistério, como se fosse mágica, como se alguém fizesse assim a pessoa despertava, né? Toda aquela sacralidade, né? Coisa que a religião trouxe, digamos assim, uma máscara, como fala o filtro, véu da religião. Então ela coloca em cima das pessoas, então as pessoas elas têm que ser religiosas, né? Todo dia levantar e fazer aqueles rituais. Mas o despertar é científico, ele é orgânico, né? E a gente tem as duas religiões, que é a ciência e as religiões comuns, que as duas brigam para manter o ser humano tapado, né? E nenhuma está preocupada com se despertar, porque traz coisas que deixa ele no, é como se a gente vivesse uma realidade paralela, ilusória, né? Com uma visão falsa do despertar. Então as pessoas ali com seus como que chama aqueles quando a pessoa monta ali uma mesa e bota ali santo e vela, um monte de coisas, né? Seus altares, né? As suas manias religiosas, né? E todo dia fazer aquilo, a mesma coisa, né? Então não, gente, o animal ele não acorda e vai rezar. O animal ele é natural, ele já tem essa conexão, então não precisa ter essa busca. É o ser humano que tenta buscar caminhos artifícios. Por um lado, é bom para quem está tapado, né? Porque a pessoa precisa que nem treino, quer ficar forte? Treina todo dia tantas horas. Então mais ou menos assim. Mas a intenção é você tirar da pessoa de uma coisa que ela estava fazendo que não levava a isso, para colocar ela num caminho que sim leva a isso. Embora, né, é um caminho controlado, né, por certas instituições. Então por que eu coloco isso? Né? Porque nesse momento de despertar é o que? O que creio eu? É a energia que o universo, a nossa galáxia, o nosso planeta Terra navegando junto com o sistema solar que está na galáxia, na Via Láctea, adentra uma zona onde a energia é maior ou é influenciada por um astro que de repente tem um pulsar de energia e manda essa energia um pouco mais forte, né? Então isso, você fica no olho do sol, você se sente aquecido, né? Aquilo faz vitamina D, tem um monte de interação
com energia, fator energético. Então, essa energia chegando na Terra, ela vai ter um monte de interação do nosso campo também e vai provocar respostas físicas, né? Só que eu tenho que ter minhas células receptoras dessa energia. Então, meu corpo espiritual deve estar compatível com o que vem. Então, ele vai provocar respostas físicas. Então, assim, entre aspas, né, é orgânico, porque assim, extrafísico também é orgânico. Quando você morrer, você vai ver que você está no corpo físico também. E depois que você sair desse corpo, vai ver que também ainda é uma matéria, né? Então, assim, acontece uma sucessão de coisas nesses corpos que vêm e aflora no corpo físico. Para quem ignora tudo isso, mesmo seguindo a religião, mesmo buscando, acho que é mágico. Acho que de uma hora para outra você vai, né? Então depende toda de uma cadeia de coisas acontecendo, né? Para quem ignora, sim, vai continuar sendo uma coisa mágica, porque a pessoa de repente vai ter essa energia que vai vir e vai provocar esse despertar e ela vai, nossa, tal, despertou, mas nem entendeu o processo, né? Para ela vai ser como receber uma graça. Eu recebi uma graça e despertei, né? Então ela continua ainda refém de certas crenças, certas ideologias religiosas, né? É físico, é orgânico. Botou a semente ali, regou, ela cresce, nasce, dá frutos, caiu mais, fruto, dá mais sementes. Simples assim. E a gente está nesse momento. E isso não traz só uma evolução para o seu corpo físico. Traz mental. O mais importante é mental. Te traz mais lucidez, mais clareza. Você se projetar e se ver nas coisas. Né? Se ver no animal que vai ser abatido. Né? Então para nós começa a ser assim já inaceitável. Né? É difícil você conviver. Por exemplo, digamos que você vai no restaurante, entra ali por engano e tem um pé em cima da mesa, né? Um pé humano, e as pessoas ali cortando, comendo dedinho, chupando. É a sensação que a gente tem quando a gente vê alguém comendo um pé de galinha, vê alguém comendo qualquer animal, qualquer pedaço de carne, que para a pessoa que está tapada, para ela é só um pedaço de qualquer coisa, como se fosse um pedaço de pão, um pedaço de bolo, né? E um pedaço de carne. Para a pessoa que está tapada é a mesma coisa, mas para você que está despertando, você já vê isso como se fosse uma parte de uma pessoa, é um animal, é igual, a gente já não distingue, né? Então a gente começa a fazer um uso sempre balanceado, sempre quando você vai usar alguma coisa, não desperdiçar. Então você passa de ver automaticamente, né? Não, eu vou fazer isso porque é melhor. Não, você naturalmente vai fazendo isso e já não consegue, né, tolerar o desperdício de coisas, né? Então a gente começa a ter essa clareza. Então imagina como é difícil, né, conviver neste meio. Então tem que ter muita lucidez para não surtar, para não pirar, que nem a maioria, né? Boa parte. Não a maioria não, né? Boa parte, né? Mas assim, é complicado então nessa parte, né? Por isso que muitas pessoas falam que o despertar assim é meio caótico, né? Você imagina que é uma coisa, é outra coisa que é completamente diferente. Mas é essa coisa que você imaginou sim, né? Só que tem que ser uma certa frieza para lidar com alguns temas, né? Então a gente fica meio que, né, meio que, digamos, não sei se é bipolar, porque a pessoa fica numa coisa, numa outra, tipo, para você poder tolerar esse consumo, né, de seres vivos, mortos, abatidos brutalmente, né, com tortura, sofreram, né, foram arrancados de suas famílias, né, sendo consumido por uma raça que vai lá todo domingo rezar, ah, Senhor, me abençoa, traga-me o pão, enquanto comete esse genocídio, participa desse genocídio. Então a gente tem que ter essa parte para tolerar tudo isso. Então, de repente, sua parte que desperta começa a brigar com essa parte. Fala, não posso tolerar isso. Como eu posso conviver com seres que cometem isso? Então, é uma coisa muito louca. E a gente convive. Né? É bem louco isso. Né? Então, isso começa a vir muito forte pra gente. Né? A realidade começa a meio que deslocar. Você não quer mais fazer parte disso, nem estar em relação com essas pessoas. E então, de repente, alguém que ainda come, né, vê um vídeo desse. O recado, né, o conselho é, que a pessoa, é o que a pessoa já sabe. Reduzir, né? O mínimo de esforço que você pode fazer para diminuir, faça, né? Faça e vá por esse caminho. Para quem está querendo parar, o melhor conselho é informação, é conhecimento. Foi o caminho que eu utilizei. Então eu deixo ali uma dica de um livro. É Fisiologia da Alma, do Ramatiz. Ramatiz, Fisiologia da Alma. Leiam esse livro. Tem outros livros que vão ajudar muito, mas esse é muito bom. Então já ajuda a pessoa nessa questão. A informação é conhecimento, né? Senão você fica fica à mercê da massa. Então eu estava aqui falando de mídia. A gente nesse despertar, o que a gente já observa,
houve um tempo que, por exemplo, que eu vi esses jornais sensacionalistas, por exemplo, da Atenas da Vida, né? Cidade Alerta, aquela coisa aqui. Esses jornais que só mostram crime. Por que eu via? Porque não tinha outra opção. Mas naquela época não tinha internet e tal, né? Por N motivos. Então é o que tinha pra ver. Então via. Chega um tempo que a coisa começa a ficar repetitiva e você cansa. Então você começa a buscar outra coisa. Você começa a buscar. Só que aí chega um momento que não tem mais meios e vou descansar e liga a TV, é aquela coisa, aquele lixo. E você se alimenta daquele lixo. Daquele lixo você tem a mídia comum, que é uma outra escala, mas é a mesma coisa, né? Por exemplo, o jornal que vai informar as coisas que aconteceram. Então, é tudo, como diz assim, é encher linguiça. É tudo ração mental, né? A ração ela até alimenta o cachorro que a gente fala, né? Mas isso aí não alimenta, né? Ele não te traz nada, ele não te enriquece, a mídia. Ela te traz informações, te traz o que está acontecendo no mundo. Na Paulista tem trânsito. Faz um ano eu nem moro em São Paulo e não me interessa o Paulista. Mas a pessoa está preocupada com o trânsito na Paulista. Então, não sei se vocês percebem. A pessoa nem tem carro. O trânsito, choveu em tal região, alagou, mas todo dia alaga, né? Que nem jornal sensacionalista, morreu não sei quem, todo dia morre. Né? E você assistindo o jornal, você não muda aquela realidade, mas você faz parte, se alimenta daquele ciclo, daquela coisa, aquela esfera que eles criam, né? Aquele giro que está alimentando muitos seres, né? Satanistas. Então tem muita coisa assim que, né? Todo detalhe, qualquer coisa que você olha, você vê diferente, você vê o que está ali, vê o que está por trás, né? Mesmo que você não veja claramente, por exemplo, não sei quem é realmente os pedófilos satanistas. Né, a gente tem muito material já expondo as pessoas, mas eu não tenho uma certeza, mas você tem, né, um saber, né, que aquilo tem um fundo de verdade, que acontece, né, você não sabe certamente se é aquilo mesmo que estão passando, né, mas que uma hora sim vem à tona tudo. Então falando dessa mídia, então você tem níveis de midiáticos e níveis de informação. Então chega um momento que você pega e fala, não, ok, sai mídia normal e vai para a internet. Para a internet, aí eu começo a ouvir lá os informes do Benjamin Fulford, né, da conspiração e todas essas coisas. Legal, né? Porque você, como eu falei, você estava naquele círculo imediato que só via coisas que aconteciam ao seu redor na sua cidadezinha. De repente você expande e quer saber de assuntos mundiais, né? E tem um monte de informação, né? Que acontece isso, que não acontece aquilo, tal. Agora as eleições, manipulado e tal. Chega um momento, né, que você também percebe que é mais do mesmo, né? Você ter acesso a toda essa informação, chega uma hora que fica aquela coisa de encher linguiça, né? Que nem já teve um tempo que eu fazia aí os vídeos e falava dos informes do Benjamin Fulford, né? Que é um cara jornalista e tal, e fala de conspiração. Só que aí fica mais do mesmo, né? E a gente fica naquela ansiedade, esperando a mudança, esperando que aquelas cartas seladas do pessoal dos processos que vão presos, né? Que esses pedófilos vão todos presos, esses satanistas vão presos, pagam por seu crime. E a gente fica, isso tira a gente do agora, né? Então é legal você tomar contato com esse material e uma vez que você se perscaptou daquela informação, ok, eu já sei, né? Já viu que ali não sai mais nada. Se tiver algo novo eu vou saber, mas transcenda aquilo também, né? Só que chega um ponto que você, chegou no topo, não tem mais informação, não tem mais o que eu saber, né? Dá uma pausa, né? Porque sempre tem algo novo, né? Sempre tem de repente um livro que você vai tomar contato, ou uma entrevista de alguém comentando a experiência dela, né? Sempre tem algo novo, né? Então assim, a gente tem uma carência, a gente somos seres mentais, né? Todo ser tem que ter interação, né? Interagir com os outros. Então quem tem uma mente também tem interesse dessa interação, de informação. Então a gente está sempre buscando, né, esse alimento, essa interação, esse intercâmbio de coisas. Então faz parte, é natural, então vai vir, né, de uma forma ou outra, de uma forma ou de outra. Mas a qualidade ela precisa se refinar. Né? Então de repente a gente está preso em toda essa informação que vem, e vai acontecer o final do mundo, né? A pandemia, as vacinas vai vacinar todo mundo. Eu saber que o plano desses caras é vacinação todo mundo obrigatória, eu não vou conseguir detê-los, né? Que a pandemia é uma falsa arma,
né, um ataque de falsa bandeira, né, que é fabricada e soltada propositalmente, não sei com que fins, né, creio eu que sim, deixar todo mundo em pânico, porque a mídia está fazendo isso, está usando isso, né, e as pessoas já começam todo mundo, me vacina, me vacina, me vacina, e futuramente falam, pode usar o chip que vai detectar todas as doenças, as pessoas vão querer isso, né, isso não muda o fato de que pode realmente estar a acontecer, né, e que não adianta eu saber de tudo isso e querer alertar as pessoas que vê um saco voando e acha que é um disco voador. Umas pessoas que vão ali e, né, come um animalzinho morto. Não adianta, tem que começar lá do zero. Ele falou, ó, primeiro você precisa fazer isso porque isso vai limpar a tua mente, vai te trazer clareza mental para você lidar com um assunto que está um pouquinho mais acima. Que nesse grau que você está, você só vai conseguir ver nessa faixa. Então, um pouquinho mais acima, não entra. Nem dizer que é ilusão. Né? Aí por isso é fácil chegar uma pessoa e falar, isso é teoria da conspiração. Por isso que é fácil. Que a maioria não acredita, isso aí é besteira, esse cara acredita em disco voador, é louco. Então por isso que é fácil, porque as pessoas estão vivendo uma realidade sub-humana, né, mental. O mental delas não está servindo a elas, está servindo a esse coletivo que as controla. Como eu falo falei em videogame, falei em vídeos anteriores, né? Como NPCs, personagens não jogados. Quando você está jogando um videogame, um joguinho, aí você chega lá no carinha da barraquinha, então aquele carinha te dá uma informação, né? Só que é só aquilo que ele vai ter. A maioria das pessoas está sobre esse controle. E você sabe, né, pela classe de informação que a pessoa, quando você vai trocar ideia com alguém, vai conversar com alguém, você sabe que mídia controla aquela pessoa, sobre que influências ela está. De repente você bate o olho, você vê um símbolo ou algo que ela carrega e você já percebe, né, o que é aquele NPC, aquele personagem não jogável, né, que é um programa. Assim como na Matrix, né, as pessoas todas programas. Então cada vez mais você vai ficando claro e é onde que a coisa vai ficando chata. Né? Não que o mundo seja chato, mas essa parte de ninguém perceber tal, né? Então é como se você fosse uma alta raça, como se você já não fosse mais humano. Né? Vamos colocar humanos conscios, humanos conscientes, olha querendo inventar coisa. De repente é, né, o latim. Né? E a gente tipo quer isso, né? Que todas as pessoas querem interagir com pessoas que também estejam conscientes. Né? Porque a gente vê meios, vê como que os problemas que tem a Terra aqui, que cria essa sociedade, é problemas assim tão pífios, né? Coisas tão estúpidas, né? Que é coisas fáceis de resolver. Né? E se todas as pessoas te despertarem, resolver isso rapidamente, facilmente. Só que a maioria não vive nessa realidade. É como se você já fosse aquele espírito que chega numa dimensão superior, desce aqui e já não consegue mais contatar com as pessoas porque tenta avisar o fulaninho não te ouve. Né? Então acho que a gente sente mais ou menos o que sente esses espíritos que vêm tentar conversar com as pessoas, porque as pessoas estão distraídas fazendo outras coisinhas. Né? Então, assim, esse despertar ele exige isso da gente, né, que tem esse discernimento, que não condene, porque ok, é uma fase, seja, né? E eu vou falar em outro vídeo, né, sobre nós, humanos, que o poder que nós temos todos, né? Mas assim, a gente, nesse quesito, o que se vive aqui, o que nós somos está muito além do que se vive aqui, né? Somos algo muito, muito maior, temos muito mais capacidades que é incrível estarmos aqui, é incrível, é uma proeza. Acho que por isso mesmo estamos, porque nós quisermos fazer esse experimento. Né? Quanto eu consigo me reduzir e operar em uma realidade reduzida? Né? Chega aqui, as pessoas ainda criam uma realidade à parte alienada. Né? Causando um monte de coisa. Por exemplo, uma pessoa, a guerra que está acontecendo é responsável direta, né, de todas as mazelas que acontecem no mundo. Só que está todo mundo reclamando dos mal, mas pouco a pessoa quer se colocar e ver o que eu posso fazer para mudar isso. O que é diferente do animal. O animal ele já vive de forma que muda tudo, né, que já cria um ambiente harmônico. O homem não. O homem ele reclama de tudo, mas não é com ele, né? E quando vem a mudança vem em forma de catástrofe, porque a pessoa estava dormindo, alienada. Então ela fazia parte do problema. A catástrofe ela vem e corrigiu aquilo, né? E também não vai entender isso. Mas me pegou, eu tava despertando, eu era bonzinho e eu fui levado a uma catástrofe. Eu faço o meio, esse corpo aqui é humano também, é como se fosse uma célula sanguínea, todas são iguais, estão ali, né? Se o corpo morrer, eu vou morrer também.
Então é simples assim, só que eu já tenho ciência de que isso aqui é só o veículo. A maioria das pessoas não tem. Né? Então para elas serão destruídas, achando. Né? E você tendo consciência, você certamente sairá do outro lado e estará muito mais consciente. E eu falando aqui um monte de tema, eu já esqueci. Né? Se já falei eu falei que é da mídia. Eu não acho que eu falei do cão. Então ok. Sobre essa questão de material midiático. Então fica chato para você procurar algo para se entreter. Né? É, tudo é mais do mesmo. Ah, pegou fogo não sei o que. Né? Ah, o furacão. É sempre as coisas mesmas, né? Ah, vai mudar agora, vai ter a ascensão no final do ano, né? Então mesmo os espiritualistas, né, mesmo os buscadores, eles caem em looping. Ah, vai acender agora não sei que mês. Ah, o portal tal. Isso fica chato, né? Vira ração também mental. Né? Então você tem que se coloca na agora e deixa as coisas acontecerem, né? E a pessoa geralmente ela se preocupa com o que ela vai fazer, né? Se vai acontecer tal coisa, não por isso que ela quer se informar, né? Então é o animal que você ainda está se vivendo um animal que acha que vai morrer e tem que salvar isso aqui. Né? Quando você solta, não precisa salvar nada, então você se alinha. Se isso aqui tiver que perecer numa catástrofe, não adianta eu me informar da catástrofe, vai perecer de todo jeito, né? Só que se perecer, se eu não estou preocupado com isso, eu vou estar consciente. Eu falei, opa, é só um corpo, então eu saio e vou viver outra realidade, né? E se eu estiver consciente, não me preocupado em morrer e salvar, digamos, você vai estar no lugar que você está, ou não vai estar, você já está. No momento que você está, onde você está, e perfeitamente, né? E vai saber o que vai o que você precisa fazer, né? Tipo assim, a pessoa vai saber. Isso seria ser o que é estar alinhado. Então, até essa informação que eu estou trazendo aqui, né? Por exemplo, pode soar com algo novo ou não, depende de quem, mas se a pessoa já tem tanta essa informação, o que a gente faz, né? E vem com essa questão. Então, o que fazer então com a informação? Primeiro, quando eu tomo contato com algo, eu tomo contato com uma habilidade nova, eu tenho que praticar ela até ficar bom naquela habilidade, excelente, e fazer aquilo sem errar, né? A nível informático é também isso, né? Para saber se aquilo me serve ou não, né? Então, a princípio, sou eu mesmo que estou buscando ou estou sendo manipulado a fazer isto? No caso da mídia, né, da 3D, que a pessoa fica assistindo a novela, o jornal, né, aquelas informações que estão manipulando ela, está presa numa teia, numa rede, né? Então ela tem que se dar conta, estou tanto tempo fazendo isso, em que eu me melhorei, né? Então, se é uma informação que vai te trazer o bem, por exemplo, quando você começa a se instruir por você mesmo, né, um buscador independente, né, um pensador livre pensador, então você vai vendo que você vai tendo ganhos, né, e você não pode ficar parado naquilo, você está sempre conhecendo coisa nova, né, aprendendo coisas novas, né, informações novas, né, e tem que saber quando aquilo ficou repetitivo e estar aberto, não estar preocupado para poder deixar que perceber o novo vindo, né, a nova informação. Né? Então chegou a nova informação, eu vou trabalhar aquilo vai ter que fazer sentido, vai ter que ressoar em mim, né? Porque primeiro eu cheguei até aquela informação, fui simpático com aquilo, né? Então eu vou trabalhar mais, entender mais, né? Aprender, então vai chegar um tempo que eu vou ficar bom naquilo. Ok, eu entendi perfeitamente, né? E enquanto eu não ver o próximo degrau, eu vou seguir, né, e me informando mais sobre aquilo, porque de repente tem uma coisa ou outra aqui, eu preciso me aperfeiçoar ou aprender mais, ou saber mais, né. Mas tem que ter essa atenção, né, será que sou eu mesmo que estou buscando, ou se eu estou sendo manipulado aquilo, ou alguma crença está me levando àquilo, né, tem que ter essa auto-observação. E no caso, vamos supor, o que eu uso para saber isso? Né? São os círculos, como eu falei, círculos menores. Você está preocupado só com o meio familiar, o meu arredor, o que está acontecendo na minha cidade. Círculos maiores, o que acontece no meu país, no mundo, né? O que acontece nas outras dimensões, mesmo aqui na Terra, o que acontece fora exoplaneta, fora do planeta, e fora do planeta em outras dimensões. Qual é a realidade disso tudo? Então eu estou expandindo, né? Mas é tudo informação do mesmo jeito. Eu tenho que ver o que acontece com esse pedaço de físico, de matéria física aqui, né? Ele tem uma capacidade de se conectar com o mais além,
receber informação do mais além, né, a não ser o pequeno círculo. Então acredito que se tem, né, se consegue receber a informação, consegue ser diferente, né, então acho que está certo. Né, então, mais ou menos dá para ser usado isso como parâmetro. É finalidade desse meio material fazer isso? E aí? Né, qual que é a resposta? Sim e não. Porque geralmente a vida de um planeta é para ser só aquilo, um animal é só aquilo, não precisa ficar recebendo mensagem lá de fora, isso só é o que é. Né? Aqui a gente é um experimento porque, vamos supor, então, esse material é só isso, mas quem está operando não é, quem está operando é o cosmos, é o todo. Né? Então sim, é natural que tenha essa conexão, todas essas informações, né? Porque essa parte do experimento. Agora eu não sei que isso ajuda o meio, né? Se é de forma energia, acredito que é de forma energética, né? Porque se você se conecta, você não traz só a informação, você traz o fator energético também. E por conexão mental ajuda, né, todo o meio. Ok. Deixa eu falar aqui então lá eu falei do cachorro. Cachorro, devo ter falado, né? Do cachorro, mas eu não falei do caso das tecnologias. Então assim, resumidamente, eu não lembro se eu falei do cachorro no começo. Então assim, tava lá ouvindo rádio e a mulher falou, era dia do cão, então uma curiosidade que falou era dessa do, eu acho que eu falei, né? Então só resumindo, o cachorro tinha 1 milhão de vezes maior que o olfato, melhor do que o homem, e a questão não é só o olfato, ele vê em outra dimensão, né? Vê em outra dimensão. Então se você pega um cachorro e vai abandonar ele, você pode levar ele para tal lugar, tapar o nariz dele, não sei o que e tal, ele vai achar o caminho de volta, né? Alguns cachorros acham porque ele está seguindo a energia da pessoa, essa conexão de um átomo de você separa, ele está no outro lugar, você mexe no átomo aqui, o átomo lá, ele faz a mesma coisa. Então os animais eles já têm isso, todos nós temos isso, os animais eles têm mais aberto. Aí levo essa questão pro, desculpem, a questão da tecnologia. Por exemplo, aí já vi um avião com aquela asinha pequenininha já é o suficiente para pô-lo no ar e fazer ele voar. Se a asa fosse maior, fosse mais estendida, ele voaria, teria com menos gasto de combustível, gastaria muito menos combustível, né? Então essas coisas que vão ficando óbvias, que a gente vai vendo, vai chegando com mais clareza, né? Porém, toda uma máfia petroleira dessa elite que domina não quer isso para a humanidade, então mantém sempre o basicão, né? Vamos pular aqui, deixa eu falar logo do Trump, né? Do Trump e finalizar falando se estou vivo ou morto. Do Trump, então aqui, ó, eu catei aqui a reportagem, eu não vou deixar com som e vou nos pulinhos, né? Só para não cair nos direitos autorais. Então aqui vocês podem pesquisar, já deve ter vídeos com tradução. Eu coloquei aqui tradução automática. Então assim, o QAnon, né, é uma inteligência ou como se fosse inteligência, né, secreta tal. Então tá trabalhando junto sim com o governo, né? Então assim eles dão aquela informação, digamos assim, é do governo americano. Mas faz parte dessa briga entre Arios e Illuminati, né, satanistas, que está acontecendo. Né, um querendo tomar o poder, né, digamos os Arios retomando o poder. E só que são caras que sempre manipulam e vão continuar manipulando, né? Eles estão brigando entre eles, né, para quem vai controlar a humanidade daqui para frente. Mas como eu digo, é melhor que satanistas, é melhor de gente que come criancinhas no café da manhã. É bem melhor. Então que ganhem eles. Então assim, tem esse QAnon, né? Ele é usado para tentar expor, né, para tentar informar o público, né, embora assim, com essa informação vem muita manipulação também, mas informa, né, diz coisas que estão acontecendo, coisas que vão acontecer, metodologia do que o governo está fazendo, né, então assim, aí muita gente já começa a ir lá na manifestação, quando o Trump vai dar entrevista, né, vai na plateia, já vai com o que na mão, né, para fazer alusão ao que é anônimo. E a mídia, né, como essas coisas, a mídia sempre tentou ignorar. Né, sempre tentou, assim, conspiração, esse monte de coisa. Então, de repente, a mídia começa já a entrelaçar com isso, né, fake news. Né, antigamente, a mídia não comentava nada sobre isso. Era como se fossem realidades diferentes. Né, como se não tivesse nenhum conhecimento. Porque a estratégia dele, que eu acredito, era ignorar. Né, porque eles controlam a massa, eles tinham mais cabeças. Né, então, enquanto eles estão ignorando, né, era uma realidade à parte que não incomodava, só que aí as pessoas começaram a ir para a mídia alternativa e ter informação, então aí as pessoas começaram a questionar mais, eles começaram a perder ovelhas,
né? E a mídia sabia que no momento que ela começa a falar de algo, ela ia chamar atenção para aquilo. Então, eles sabem disso, né? Que se eles falarem daqui tal, bem ou mal, eles vão atingir, vão chamar atenção para aquilo, né? Então, eles têm que ter estratégia para falar de um jeito que, né, denegrir, né, para tipo OVNI, nave espacial. Se a mídia não falar, então as ovelhas falam, não existe, né? E continuam alienadas, né? O momento que ele falar, ó, o OVNI é mentira, o que a pessoa vai falar, OVNI? O que é isso? Aí já chama atenção. Sendo que a mídia falou que é mentira ou não, vai chamar atenção. Então é uma nova realidade que a pessoa vai querer curiar, querer saber mais, né? Então eles sempre tomaram esse cuidado. E de uns anos, né, pra cá, já não é tão pouco, já faz bastante tempo, então começou, né, a já atingir a mídia, todos esses temas, né? E a mídia vem falando de muitas coisas já, que antigamente era outra dimensão, era outra realidade. Então aqui, uh, uma repórter perguntou pro Trump então sobre esse QAnon, né? Sobre tudo que falam, né, a respeito. Ou seja, nunca ninguém também tinha chegado, né, para tentar juntar essas coisas também, porque vamos supor, como se o QAnon até então nada tinha a ver com o governo e tal, era coisas que só aconteciam pela internet, por sites malucos, entendeu? Teoria da conspiração e etc. Então vamos colocar aqui. O interessante foi a resposta que o Trump deu. Então aqui, ó. Eu vou assim nos pulinhos para não cair em direitos autorais e ter que apagar tudo. Só que era para ter legenda aqui. Deixa eu colocar aqui a tradução. Cadê? Português. Aqui. Então aqui, ó. Durante a pandemia, o movimento QAnon foi... Esse aqui eu acho que a repórter já perguntando, né? Ó, parece estar ganhando muitos seguidores. E você pode falar sobre o que pensa sobre, né? Então eu vou pular e vou resumir. Ele fala que é um movimento que ele não sabe, ele fala que não sabe muito, né? E ele fala que a única coisa que sabe é que é simpático a ele, que as pessoas gostam dele, tal, né? E não entra em muitos detalhes. Ou seja, o cara sabe se esquivar. E assim, ó, quase há 4 anos você acreditar que essas são pessoas que não gostam de ver, porque acontece em lugares. Então ela fala que são pessoas que não gostam do que estão fazendo. Não, assim, ó, o certo da teoria é que eles gostam de mim, né, que é o principal. Né, as pessoas que seguem essa teoria tudo gostam dele, né, que estão divulgando também gostam dele. Então assim, ele se esquivou nessa primeira parte, então ela vem com a outra parte, né, ela apela um pouquinho mais. A crença de que você está secretamente nessas pessoas. Vamos lá. Então eu realmente não sei nada sobre isso, então ele fala que não sabe muita coisa. Então a repórter vai lá e... Ó, a crença é de que você está secretamente salvando o mundo de este culto satânico, pedófilo e canibais. Então nisso, a intenção aqui é buscar uma ridicularização. Né? Falar, nossa, as pessoas loucas que apoiam o Trump acreditam em satanismo, canibalismo, né? E a mídia ela tenta, né, usar essas pessoas, elas representam a mídia. Mesmo que o repórter não saiba o que a elite, o topo, quem manda, quem controla tudo, que são os seus chefes, né? Mesmo que ela não saiba que são essa classe de gente, de coisas, não dá pra falar de gente, né? Eles estão seguindo ordens desse pessoal, né? E se eles souberem, eles mudam de lado, né? Mas enquanto estão seguindo. Então eles vão, o chefe vai falar, vai lá e pergunta isso. Então todo setor, toda coisa assim é assim, né? Se um cara entra na polícia, investigador, começa a investigar certas coisas, alguém maior que ele vai chegar, ó, para, não faz isso, né? Ou a pessoa já entra e já fala, ó, aqui as coisas funcionam desse jeito, todo lugar é assim, né? Então ela fez essa pergunta, né? Tipo, a intenção é o quê? Ridicularizar esse pessoal louco, não leva, tipo, pra maioria, pro gado, né? Pro tapado, pras pessoas comuns. Ela vai falar, isso é loucura, isso não existe. Né? Então, assim, já tenta cortar. Né? Falar, esse cara acredita nesse tipo de coisa. Né? Então já prejudicaria muito a eleição. Né? No caso que está em programa eleitoral de campanha, né? E a resposta é muito interessante, eu gostei muito, né? Que ele não entra na questão de pedofilia, canibalismo, né? Aqui já é a resposta dele. Isso soa como algo que está bem ou eu não tenho, eu não tenho. Eu cliquei aqui sem querer, por isso que sumiu.
Ó, a crença que você está secretamente salvando o mundo, total. E aqui responde, isso soa como algo que você está atrás, bem, eu não tenho, ah, eu não ouvi isso, né, ele fala. Mas, e tipo assim, eu não fiquei sabendo sobre isso. Então ele já se esquiva, porque o cara sabe, certeza, o cara sabe que sim, que há. Mas ele se esquiva, eu não ouvi isso. Mas, isso deveria ser uma coisa boa ou ruim? Então ele já muda completamente, ele devolve, né, a questão. E ele não está respondendo a repórter aqui. Ele não está respondendo a repórter, ele está dando um recado, né, para quem manda, por tudo que está por trás, que vem com essa pergunta, que vem com essas intenções, né? Ou seja, ela tenta colocar, expor ele ao ridículo, né? Ah, você acredita em coisas de conspiração, de pedófilos, satanistas e canibais, né? E que você está combatendo esse pessoal. Então a resposta dele, isso seria bom ou ruim? Se isso de fato existisse, né? Mais ou menos, se isso de fato existisse, eu combater isso seria uma coisa boa ou ruim? E para por aí, né? Ele continua falando outras coisas, né? De esquerda, que a ideologia que queria fazer tudo isso, tal, tal, tal. Então, isso, ou seja, meio que falando que não sabia, tal, deu ali bem na orelha, deu um direto, né? Ou seja, mostrando que sabe, conhece muito bem o que está acontecendo. E esses assuntos assim vão ganhando a mídia, né? Depois as pessoas vão querer saber mais, o que é QAnon, né? Pesquisar mais e tomar contato com esse material. E muitas pessoas falam agora, nesse momento, né, que tá acirrado isso daí, esse combate, aquela questão das delações seladas, né, dos julgamentos, que são cartas seladas, que eles estão julgando, né, em secreto, né, para depois prender todo mundo, né. Então a gente espera que realmente um dia isso saia, mas não adianta a gente ficar se alimentando todo dia sobre isso, né, não sei o que e tal, né, na hora que for pegar, pega, porque outras pessoas estão incumbidas de fazer isso, né, não somos nós, infelizmente, né, ou felizmente, né, porque a gente não teria muito poder de ação, né, contra essa gente, né? E eles têm que tomar muito cuidado em tudo que fazem, né? Ou quem está indo contra, né? No caso, assim, eu acredito sim, o pessoal que está do lado do Trump, todo mundo que está por trás deles, não que sejam santos, mas está combatendo algo que todo mundo deveria combater. Uh, eles têm que ser muito cautelosos, porque, por exemplo, tentaram expor o Pizzagate. Vai pesquisar na internet, são coisas absurdas, muita coisa absurda. Claramente, todos os envolvidos estão lá, expostos, né? Investigações independentes, tá lá, marca todo mundo. A coisa assim é muito clara, só que para quem dorme não é claro, não é tão claro. E como a mídia ainda domina todo mundo, ela foi conseguir o quê? Conseguiu abafar. Então, mesmo você trazendo algo tão claro, tão absurdo, não adiantou muita coisa. Então eles têm que recuar e continuar, como eles falam, drenando o pântano. Então eles falam que a coisa está tão feia então, que tem que drenar aos pouquinhos. Você vai drenando aos pântanos, depois a água vai baixando, então as coisas, o lixo vai aparecendo. Né? Então seria o que ele está falando. Eu acho que o Trump ele usa essa expressão, estamos drenando o pântano. Tem que ir aos poucos, né? Porque você tentou expor todo mundo, não deu certo. Então vai aos poucos depois, tal, vai cortando uma cabeça aqui, uma cabeça lá. Então essa teria que ser a estratégia. Então assim, né? A gente não pode ficar vidrado o tempo todo nessa informação, mas também não precisa ficar alheio, né? Quando acontecer algo, saber o que está acontecendo, né? Quando tipo vem uma ordem, qualquer coisa que eles ditam lá, saber qual é a intenção por trás disso, né? Não ficar à mercê de tudo que vem de cima, né? De tudo que é imposto por esses caras, né? No caso da pandemia, todo mundo tem que usar máscara na cara. A gente vive uma ficção, é algo surreal você sair na rua e ver todo mundo, né? E, e muitos cientistas, muitos médicos falam, ó, isso aí não resolve. Isso é pior, porque a maioria usa a mesma máscara e está respirando aquilo, tal, né? Tá gerando bactérias aqui, então tá debilitando a pessoa. Se eu vou num ambiente onde tem radiação, lá eu uso uma roupa anti-radiação. Agora eu não posso sair com essa roupa radiação e ficar no meu cotidiano, porque aquilo vai me prejudicar, né? Então assim, por causa que um lugar tem radiação, então todo lugar você tem que usar isso. Então fica uma coisa meio ineficaz, né? Ineficaz. Tô falando demais aí já é banana. Então assim, que traz mais prejuízo do que benefício. Se você vai no hospital, ok, usa a proteção, usa a luva. Agora você está no lugar, né, comum, não tem por que ficar usando luva, proteção toda, né?
E só que as pessoas vão ficando condicionadas, então vem esse lado que mantém as pessoas realmente presas, né, com essa mentalidade reduzida e lança moda. Ó aqui, ó, isso aqui tem o desenhinho, né? Começa a virar uma coisa fashion e as pessoas abraçam isso, né? Eu vi um outro vídeo, eu não lembro quem estava falando, que esses caras estavam planejando um novo trato social. Eu não sei se era bem essas palavras, né? Trato social, né? O que seria uma nova forma que os humanos se dariam entre si, que se relacionariam entre si, né? E de repente vem isso, né? Porque antigamente você vai conversar, mudou a forma de cumprimentar, né? Todo mundo cumprimentando assim, tal. Né? As mulheres cumprimentavam com beijo, já vai ser tudo assim, né? E eu imagino que por um lado pode ser bom, né? Que eu não imagino você, por exemplo, no mundo de luz, por exemplo, uma quinta dimensão, né? Vai cumprimentar alguém, abraça e beija, de repente você não conhece nem a pessoa, né? A primeira pessoa que você nunca viu a pessoa, vai conhecer, já beija, tem que beijar na cara, né? Eu acho meio intrusivo isso. Né? Vem muito da questão energética. Tem pessoas que vão dizer, eu não me bato, então você não quer nem tocar a pessoa. Porque a energia da pessoa é ruim. Mas por formalidades, você é obrigado. Né? Uma pessoa que vai trabalhar, a gente sabe disso daí. Né? Você chega no seu trabalho, então tem pessoas que você sabe que é a falsidade. A energia não é legal. Então quanto menos contato você puder ter com aquela pessoa, melhor. Né? Mas por formalidade, a pessoa tem que ir lá, né? De repente abraçar, beijinho, sei o que. Né? Então essas falsidades vão caindo, essa nova forma de relacionar, né? E com a amizade verdadeira, sim, né? Você não vai, tá, opa, ok, né? Já não tem esse medo, né? Já é como se fosse dimensão diferente. Quem ficou nessa vai ser sempre desse jeito. Então, ok, né? Sobre esse trato social, essa nova forma das pessoas tratar, a gente já vê, né? A mídia ela está sendo muito usada. Eu vou fazer um outro vídeo falando só de mídia não, da mídia sendo usada para tanto revelar as verdades quanto adestrar as pessoas, quando conduzir comportamentos. Então, eu acho que vai ser interessante. E, e assim, deixa eu tirar esse negócio da minha cara. Não tá na minha cara, ele tá no computador. Mas vocês ficam vendo como se estivesse na cara. É assim, toda a mídia, ela induz o comportamento. E a gente está vendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, a mídia toda sendo usada para induzir tal tipo de comportamento. Né? Para a maioria das pessoas já está muito claro isso, mas para quem ainda está à mercê dessa mídia, se eu vim aqui, qualquer pessoa que vem e fale a verdade, essa pessoa vai ser atacada. Porque é como se já te perdesse esse meio já não mais, né, pertence, digamos, ao lado que despertou. A maioria já está escolhendo os caminhos que vai querer tomar. Né? Muita coisa é como se um umbral te subisse. Nesse momento assim que fala separação de joio e de trigo, então o céu desce e o inferno também sobe. Então as coisas ficam meio que misturadas e cada um vai escolhendo o que é mais simpático e a mídia, claro, vai tentar conduzir o gado para cá. Vem para cá, vem aqui, ó, ovelhinha, né? E fica muito claro isso, né? Para quem está despertando realmente, começa a ver com mais clareza, né? Porém não é a maioria não. Então por isso que muitas pessoas já pisam um pouquinho no freio para falar sobre certos assuntos. Né, eu já vejo muitos canais fazendo isso, né? Quando é questionado, eu falo, não, isso aí não adianta falar. Né? Há muitos outros problemas para ser tratados. Né? Então, por exemplo, quando a gente. Um exemplo disso é cura, né? As pessoas querem cura, querem cura. Só que se eu falar por que vocês estão doentes, vocês não querem isso. Vocês não têm mais nem capacidade de saber o que é que está sendo dito, né? Não tem mais conexão. Então a pessoa vem e fala, ó, vai lá, pega aquela planta lá, que aquela planta vai ajudar. Né? Então isso acaba sendo o trabalho de muitos guias. Eles vêm e trazem uma solução para que a pessoa se sinta um pouquinho melhor, né? Mas se vier trazer a solução de verdadeira, não vai ter respaldo, não vai ter contato. Né? Então talvez o interesse deles maior seja manter o contato para, com o tempo, né, haja um despertar maior. Então é isso, gente. Acho que esse vídeo. Deixa eu ver se tem mais tema aqui para ser tratado. Então falei aqui do animal, Trump. Para finalizar, vivo ou morto, né? É um tema assim que apenas veio, né, para mim esses dias. Então estou colocando aqui como uma atualização. Então já coloca tudo. Então assim, falar rapidamente.
Ah, eu tava precisando dormir, por exemplo, trabalho à noite, então precisava dormir de dia. Só que não é fácil dormir de dia. Então você deita e tem vezes que se não tiver com aquele sono forte, os pensamentos vêm tomar conta, né? Sempre pensamentos, tal, 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 tal. E uma técnica que eu uso é distrair a mente, né? Às vezes eu estou no lugar para dormir, coloco o fone de ouvido, uma música, então a música ela já distrai a mente. Então a música consegue, né, atrapalhar os pensamentos e levar ao sono. No caso eu coloquei o filme, né? Tenho ali o computador, ele fica no pé da cama, então eu puxei o mouse e coloquei ali o mouse nos pés da cama, né? Então eu coloquei um filme uh, numa certa altura, o volume para o volume ficar, né? Então a pessoa sempre falando, você não vai ficar pensando para conflitar com o que está sendo dito. E dormir. E entre aspas eu acordei, né, com o volume alto. Então assim, o volume estava alto, mas dormindo, assim, ouvindo o volume, estava dormindo, ouvindo o volume e o volume estava alto incomodando, né? Aí eu falei, vou baixar para continuar dormindo melhor. Então eu peguei com o pé, né? Às vezes eu tento deixo o mouse no pé da cama, com o pé, vou lá com o dedão na rodinha do mouse e baixo o volume. Só que eu tava com meia e tava com dificuldade, então eu ficava assim, tentando, não abaixava nem a pau, né? Tentando. Aí eu catei, levantei e fui assim com a mão assim no mouse e fiquei olhando a tela. E eu clicava, dava 2 cliques e não conseguia mudar a tela. Né? E tava uma tela esquisita assim, e o som alto. E eu tentando abaixar e não abaixava, né? Parecia umas coisinhas assim estranhas, que eu não lembro muito bem. Então eu tentava, abaixava e subia e não mexia. Aí chegou uma hora eu consegui abaixar. Aí abaixando, né, eu fui, deitei novamente, né, e comecei a dormir. Então, pouco tempo depois, continuei ouvindo alto. Falei, caramba, não abaixou, né? Aí eu catei e acordei de verdade, né? Então, todo esse processo de eu ir lá tentar abaixar, eu me dei conta assim que eu acordei de verdade, que eu estava, digamos, em paralisia, né? E é como se fosse entre aspas, um sonho lúcido, né? Você está num ambiente é muito real, muito parecido do que você está você ouve, né, o som. No caso eu ouvia muito mais, eu ouvia as pessoas que estavam na casa, tudo, né, conversando. Ah, só que não me dei conta que não estava fisicamente ali mexendo nas coisas, né? E é onde que eu coloco essa questão, vivo ou morto, né? E se eu tivesse morrido ali na cama, por exemplo, se eu morro, eu ia levantar e ficar tentando abaixar, ia ficar tentando interagir com as coisas e as coisas não funcionando muito bem. Né? Qual que é o momento que a gente percebe que realmente está morto? Né? De repente, vamos supor, eu estou morto aqui, né? Achando que estou fazendo um vídeo, né? Embora claramente não é só para a gente pensar um pouquinho. Né? Como no filme Sexto Sentido, lá o cara, todo filme, está morto, achando que está vivo. A gente vê muitos relatos de que realmente acontece isso. Muitas pessoas morrem e não sabem que morreram. Então, de repente, é isso que acontece. Né? Eu já tive relatos de pessoas, né, contaram que acordou de manhã cedo, levantou da cama, foi lavar o rosto, deu alimento pro gato, né, pegou a carta no portão, não sei o que, tal, e de repente ela abriu o olho e viu que não tinha feito nada daquilo. Ou seja, a pessoa acordou, fez aquela rotina, mas estava dormindo. E se a pessoa tivesse morrido? Será que você vai acordar? Ou seja, o que morre? O corpo físico morre, só que aí você pega e volta onde você está e entra no corpo, entre aspas, não, você bate lá e continua. Aí você acha que chegou e continua fazendo as suas coisas rotineiramente. Só que o corpo ficou lá. Né? Será que não é isso que acontece com essas pessoas? Por que será que acontece? Eu, na minha mente, acho que essas pessoas não têm informação suficiente, né, para lidarem com isso, com o choque. Né? De repente, por que eu tive esse sonho e achei que estava fazendo as coisas normais? Né? Eu já tive essa paralisia anteriormente, só que eu vi, opa, eu acordei, entre aspas, e vi, opa, o meu corpo está paralisado, não consigo mexer. Aí eu fiz algumas experiências até conseguir mexer, né? Não o corpo físico. Eu via que estava mexendo o corpo extrafísico, né? Plenamente consciente. Aí eu vi quando eu ia acordar e acordei novamente. Então foi uma experiência consciente. Agora essa não. Achei que estava mexendo, achei que estava. Ou seja, você fica meio que levado pelo meio, pelo ambiente, né? E a nossa vida é assim. Nós somos levados. Então o ambiente ele pede algo e você vai lá e tenta dar uma resposta. Toda a nossa vida é assim, né? Sempre respondendo ao ambiente. Né? Então, de repente, se o corpo tá lá e você tá aqui achando que tá acordado, você começa a responder um ambiente. Só que quem que vai chegar e falar, ó, você morreu de verdade, né?
talvez uma pessoa que não esteja desperta, seria um choque para ela saber que morreu, então ela prolonga esse momento. Né? Talvez não seja uma realidade para nós, se alguém falar, você morreu, prova, olha seu corpo lá, aí opa, eu morri de verdade. Né? Então, por um lado, eu não tenho essa preocupação, mas eu trago essa reflexão por causa que pode acontecer, nos primeiros momentos a gente, né, achar que ainda está vivo, né, e levar ali algum tempinho, né, não sei quanto tempo poderia ser isso, uh, mas é interessante, né. Uh, Outra coisa que eu vou falar também, assim, pode ter um detalhe que indica, por exemplo, eu fiquei tentando abaixar, não abaixava, não funcionava, então, ou seja, as coisas não te respondem, porque você não está vivo, né? Você vai falar com uma pessoa, a pessoa não te responde, embora muitas pessoas às vezes é assim, né? As pessoas estão tapadas que nem percebem, né, o que está acontecendo. Então, um detalhe, eu tentei mexer, a coisa não abaixava, né? A tela não era o filme que estava rodando, né? Embora eu ouvindo tudo, que eu estava dormindo na cama e meu ouvido estava recebendo aquilo, mas eu estava ali, né? E a tela estava uma tela estranha. E eu só queria, na minha mente eu só queria abaixar. Né? Então assim, as coisas ficam estranhas e você teimando, né? Não percebe que as coisas estão estranhas. É bem a realidade das pessoas que, né, estão ainda presas aos sistemas, que estão presas à Matrix. Né? As coisas estão estranhas, elas não percebem, elas continuam só respondendo a comandos, estímulos. Né? Então, o que a gente pode perceber é que sempre vai ter alguns detalhes que vai mostrar aquilo pra gente que não está normal. Né? Para tentar entender o que está acontecendo, por que aquilo não está normal. Né? Só que a gente está no automático, apenas respondendo estilos, comandos. Né? Então, isso me remeteu a experiências que eu tive quando eu era criança, né? Ali pelos 8 anos de idade, eu acordava paralisado, uma sequência de noites, foram várias noites, eu não consigo agora falar quantas foram, né? Eu consigo contar as experiências que eu lembro, que ó, uma, deixa eu ver, duas, três. Eu sei que foi muito mais que três, mas é o que eu marquei. Porque eu acordava normal, como se estivesse dormindo, acordava, abria os olhos e era paralisia. Né? Só que eu era criança, não tinha nem ideia do que era isso. Pra mim eu estava acordado. Né? Então o que acontecia? Passava-se ali, acho que menos de um minuto, eu começava a acordar de verdade. E esse acordar de verdade, o que acontecia? É como se fosse um sufocamento, como se eu estivesse morrendo, sendo sufocado. Era muito ruim. Né? Como se estivesse morrendo mesmo. Né? Morrendo. E nesse morrer, abria os olhos e acordava. Né? Então, por isso ter acontecido tantas vezes, eu já sabia, né, que estava naquela situação quando acontecia de novo. Por que eu sabia? Eu acordava e sempre tinha alguma coisa fora do lugar, né, que não se encaixava. Não tão fora assim, né? Então, aqui eu mais lembro. Tinha uma aranha gigante, não sei se é aquela aranha, mas a aranha era bem grande, na parede. Então eu acordei e fiquei olhando aquela aranha com medo, né? Falei, se ela pular em cima de mim. Só que até o momento eu nem queria me mexer também, então não sabia que estava acordado, mas sabia já das experiências. Então eu fiquei olhando, e quando eu percebi que estava paralisado, me deu um alívio. Isso é mais engraçado, porque opa, não tem aranha nenhuma, eu só estou paralisado, logo eu acordo. E passei por aquele processo de acordar. Né? Um outro que marcou também, por exemplo, eu acordei e estava descoberto. Então assim, eu era criança, sempre dormia descoberto porque tinha medo. Né? Medo escuro, medo de qualquer coisa. Então eu dormia coberto. Então eu acordei com a minha coberta, estava lá nos pés. Foi tentar pegar, paralisado. Né? Então, era só esperar o momento de acordar e passar por aquele processo, né? E as primeiras vezes eu ficava gritando minha mãe e tal, gritava, ninguém vinha, porque claro, você tá dormindo. E quando eu acordava de verdade, né, as primeiras 3 vezes, né, eu chamei, eu tava gritando, por que não me veio ver? Aí teve aquela discussão, não gritou nada, você tá doido, tal. E depois de algumas vezes já não chamava mais ninguém, já sabia, ficava quieto, acordava, ok, acordei e não comentava com mais ninguém. E o que mais eu achei interessante foi quando eu abri o olho, olhei e cadê o teto? Tinha sumido o teto da casa. Então imagina você olhar pro teto da sua casa e você vai ver o que? Vai ver as nuvens, vai ver o céu. É a mesma coisa, né? E na hora eu ficava me questionando, enquanto não via a lucidez, né? Falei, caramba, tiraram o teto enquanto a gente estava dormindo. Não era criança. Então, falei, mas como é possível, né? Ninguém acordar, né? Por que meu pai fez aquilo? Né? Achava que meu pai tinha feito. Né? Aí eu vi que meu pai escutava, digamos, assim, a pessoa dormindo, roncando de repente, né? Falando, ele tá dormindo. Aí vinha, opa, é paralisia, né? E isso assim faz a gente questionar a realidade, o que a nossa mente ela coloca o que é a realidade, porque creio eu que você viu o que está atrás, né? E pessoas que relatam esse monte de experiência que tem,
Se você, por exemplo, tem uma parede na sua frente, você remove aquela parede, você vai ver o que está atrás daquela parede em tempo real, né? Então o que é a realidade? São só estímulos, né? Porque a minha mente ela teria que imaginar o que está atrás da parede e criar o que, digamos de acordo não, mas ela cria o que realmente está, não cria, é como se a parede realmente tivesse sido removida, né? Então assim, como a gente vê essa realidade de você estar nas coisas, né? Ahn, de assim, como que eu coloco, né? Você perceber, eu ouvi um barulho, aí qualquer coisa me distrai, né? E assim, quando eu falo assim de realidade, a realidade que a tua mente ela não somente cria, principalmente em sonhos lúcidos, né, nesse tipo de experiência, né? Quando como as pessoas falam, quando as pessoas desencarnar, né, as pessoas que vão para outra região, porque ela acredita naquilo, né? Ela cria e junto com outras mentes que também criam e sustentam aquele tipo de realidade, né? Então, bom, o que eu diria, na informação, a pessoa ter conhecimento, eu acho que já ajuda muito, né? A, a saber, digamos, que caminhos não tomar, mas que caminhos trilhar, né, em meio a tudo isso, né? Mas ok, gente, eu vou finalizar por aqui. É, e o próximo vídeo certamente vai ser falando sobre essa não mídia, né? É, é sobre a arte, ela ser usada para tanto informar as pessoas ou tanto para adestrar, né? Mas eu vou focar mais nesse informar, né? De tanta verdade que é trazida através da mente, tipo um filme Matrix, né? Que eles trazem tem tanta verdades e vão jogando aí, né? E, e o que eu observo, né? Eles trazem tudo, né? Muitas das vezes coisas que vão além do que as religiões estão falando, né? Eles vão e colocam na mídia como forma de ficção. Então, algo bem interessante. Espero que vocês tenham gostado, né? Perguntas, dúvidas, né? Desculpem aí também o vídeo meio que faz tempo que eu não estou fazendo vídeo, fazendo poucos vídeos, então às vezes eu vou meio que perdendo o costume, né? Ou a forma de dizer, que é meio, sei lá, muitos cortes, né? Não corte no vídeo, mas eu falando. Uh, mas a intenção é essa de vir trazer a informação e interagir. É, perguntas, vídeos, comentários, sugestões, vocês podem deixar aí na parte dos comentários. E muito obrigado, até o próximo vídeo.